Senhor, os russos ainda estão fazendo avanços no campo de batalha. Não houve resposta pública aos desenvolvimentos em Jeddah. Você está preocupado que eles estejam jogando para ganhar tempo? Você teve algum contato com eles? Qual tem sido a resposta deles, oficialmente? E eles estão dispostos a aceitar o cessar-fogo incondicionalmente? Bem, quero dizer, não sabemos a resposta para a última pergunta. É isso que queremos saber, se eles estão preparados para fazer isso incondicionalmente. Teremos contato com eles hoje. Já houve contatos em diferentes níveis com colegas, diferentes membros da administração, e isso vai continuar. Mas, no que diz respeito à reação russa a isso, essa é realmente a questão aqui. E isso tem algumas horas. Vamos levar isso diretamente a eles. Vamos dizer que a Ucrânia está preparada para parar toda a atividade no campo de batalha e iniciar o processo imediato de negociação para um fim duradouro da guerra. E vamos ver qual será a resposta. Se a resposta deles for sim, então sabemos que fizemos um progresso real e tal, há uma verdadeira chance de paz. Se a resposta deles for não, seria muito lamentável e deixaria claras suas intenções. Então é isso que estamos esperando ouvir deles. E obviamente, como eu disse, isso não foi combinado previamente com eles. Então eles provavelmente estão processando a notícia da mesma forma que o resto do mundo. Então esperamos ter uma resposta positiva deles. A bola está realmente do lado dele. Com a Voz da América, qual seria uma boa declaração do G7 sobre a Rússia e sobre a China? Bem, eu acho que a declaração perfeita seria que os Estados Unidos fizeram uma boa coisa pelo mundo ao trazer esse processo à frente, e agora todos nós aguardamos ansiosamente a resposta russa e os incentivamos fortemente a considerar o fim de todas as hostilidades, para que as pessoas parem de morrer, para que as balas parem de voar e para que um processo possa começar a encontrar uma paz permanente. Eu acho que o primeiro passo em tudo isso é a aceitação de que não há uma solução militar para este conflito. Nenhum dos lados pode alcançar militarmente seus objetivos maximalistas. Nenhum dos lados pode alcançá-los pelo lado militar. A única maneira de este conflito acabar é através da negociação. Essa é a única maneira de você ter paz, é através da negociação. E assim, precisamos começar esse processo. E é difícil iniciar um processo quando as pessoas estão atirando umas nas outras e as pessoas estão morrendo. E assim, nossa esperança é que possamos parar todas essas hostilidades e chegar a uma mesa de negociações onde ambos os lados, ao longo de um período de tempo, com muito trabalho duro, possam encontrar um resultado mutuamente aceitável, que no caso da Ucrânia, obviamente, garanta uma prosperidade e segurança a longo prazo. Senhor secretário, você poderia nos atualizar sobre o senhor os planos de Witkoff para Moscou e se ele se encontrará com o presidente Putin? E então, separadamente, se você não se importasse de elaborar sobre algo que o senhor Waltz disse ontem sobre os detalhes que você discutiu com os ucranianos, sobre como seria o fim da guerra. Você mencionou que não vamos tirar mapas e desenhar linhas, mas vocês realmente falaram sobre concessões territoriais? Tivemos conversas. Quanto à viagem do Steve, não estou aqui não posso. Não vou fazer nenhum anúncio sobre datas ou horários específicos ou mesmo confirmar tal viagem. Basta dizer que haverá múltiplos pontos de contato com os russos para avaliar se eles estão dispostos a fazer isso ou não. E quanto às conversas que aconteceram ontem, sim, quando você se senta com um parceiro como a Ucrânia, não vamos negociar isso publicamente. Não vamos realmente divulgar o que conversamos. Por quê? Em qualquer negociação, certamente há um elemento em que você não quer que um lado esteja entregando toda a sua vantagem, do ponto de vista público. Tivemos uma conversa ampla sobre o que seria, mas eu acho que a maior parte da nossa conversa foi sobre como seria o processo de negociação em termos não das condições específicas, mas sim do timing, dos passos que eles gostariam de ver sendo tomados. Os ucranianos deixaram muito claro que isso não se trata apenas de acabar com uma guerra. Eles precisam trazer de volta seus prisioneiros de guerra, eles precisam trazer as crianças de volta. Eles gostariam de ver uma troca de prisioneiros de guerra, eles gostariam de ver suas crianças de volta. Então, há todo tipo de coisas ligadas à assistência humanitária que também são importantes. Há áreas da Ucrânia que foram gravemente danificadas e que precisam de assistência imediata. Então, essas são as coisas que discutimos como sendo inclusivas no processo de negociação. Então, na verdade, a maior parte da nossa conversa, quando chegamos a esse estágio, foi discutir os tipos de itens que precisam estar na agenda de negociação, mesmo quando esperamos chegarmos lá. Ele
também mencionou garantias de segurança, que é algo sobre o qual a administração tem mostrado certa relutância em elaborar. O ponto a entender é que estamos buscando garantir a segurança deles a longo prazo. O que queremos ver, como qualquer país no mundo, é que a Ucrânia tenha sua segurança a longo prazo. Eles querem ter certeza de que isso não aconteça novamente. Nós todos queremos. Qual é o sentido de passar todo esse tempo para conseguir um cessar-fogo e um fim negociado da guerra, só para ver isso recomeçar em cerca de 6 anos, 4 anos, 3 anos? Ninguém está interessado nisso. Eles certamente não estão também. Então eu acho que a questão realmente é mais sobre uma dissuasão. A Ucrânia pode criar um dissuasor suficiente contra futuras agressões, contra futuros ataques, contra futuras invasões, porque todo país no mundo tem o direito de se defender e ninguém pode contestar isso. Então isso certamente terá que fazer parte da conversa. Mas, novamente, eu não acho que haja uma paz a ser garantida até que você tenha uma paz. Mas não há como ter uma paz duradoura sem a dissuasão, já a paz sendo parte disso. Vamos apenas parar nesse ponto, porque a declaração conjunta fala sobre os parceiros europeus estarem envolvidos no processo de paz, mas isso é atribuído apenas à delegação ucraniana. Não parece haver apoio dos UO. Bem, eu acho que o que está dito na declaração é que eles levantam a necessidade desses europeus. Mas eu já disse publicamente, os europeus emitiram uma série de sanções contra a Federação Russa. E eu imagino que em qualquer negociação, se chegarmos lá, esperamos com os russos, eles levantarão todas essas sanções europeias que foram impostas a eles. Então, eu acho que a questão das sanções europeias vai estar em pauta, sem mencionar o que acontece com os ativos congelados e coisas do tipo. E, portanto, eu acho que é evidente que, para haver paz na Ucrânia, ao final desse processo vai ter que ser tomada alguma decisão sobre o que fazer com essas sanções e assim por diante. E é por isso que eu acho que eles precisam estar necessariamente envolvidos nesse aspecto. Agora, se eles estiverem envolvidos no início ou no final do processo, isso vai ter que se desenrolar. E então, obviamente, também há todo tipo de promessas de segurança que os países europeus fizeram à Ucrânia, que eu imagino que também fará parte dessa conversa à medida que avançamos. Então nós não discordamos dessa afirmação. Eu acho que a afirmação apenas reflete que eles levantaram isso. Mas você apoia a paz, os pacificadores europeus na Ucrânia, que é algo que a Rússia... Bem, vamos ver. Quer dizer, há diferentes maneiras de construir um dissuasor no terreno que impeça o início de outra guerra no futuro. Nós não vamos entrar com nenhum tipo de noção preconcebida. A questão principal é que precisa ser algo que faça a Ucrânia sentir que pode dissuadir e prevenir uma futura invasão. Como isso é montado, sobre isso falaremos se chegarmos a esse estágio. Agora tentamos chegar ao ponto de uma diplomacia real. Aqui está como queremos que o mundo seja em alguns dias. Nenhum dos lados está atirando um no outro. Nada de foguetes, nada de mísseis, nada de balas, nada. Nada de artilharia. Os tiros param, as lutas param e as conversas começam. É isso que queremos ver. O que acontece durante essa conversa e como isso evolui. Eu acho que vamos ter que ser flexíveis, ágeis, criativos, pacientes e trabalhar duro nisso e, com sorte, transformar isso em algo concreto. Muitos de vocês cobriram a política externa por anos. É assim que essas coisas acontecem. E não são fáceis e, às vezes, é difícil prever para que lado vão em termos de especificidades. Mas nós só queremos chegar a esse estágio. E isso seria, para não dizer outra coisa, um bom problema a se ter que descobrir como negociar uma paz. Porque estamos realmente negociando uma paz enquanto os tiros pararam. O acordo mineral é essencialmente a garantia de segurança que vocês imaginam? E então, a segunda pergunta é, já o presidente Trump apelou a muitos americanos durante sua campanha com argumentos sobre a liberdade de expressão e a não supressão da fala, especialmente por parte do governo. Mas a sua revogação do Green Card é vista por muitos como uma das ações mais antifala que o secretário pode tomar. Bem, eu acho que um acordo mineral, é algo que considero benéfico para ambos os países. Certamente, uma das coisas que proporciona à Ucrânia prosperidade e segurança a longo prazo é um crescimento e desenvolvimento econômico vibrantes. O PIB deles começa a crescer e isso lhes dá uma quantidade tremenda de influência e poder, além da capacidade de financiar suas próprias defesas. Então, eu acho que, certamente, qualquer desenvolvimento econômico para a Ucrânia é positivo para o futuro deles. Obviamente, se os Estados Unidos têm um interesse econômico investido em algum lugar, estamos ligados a eles em um fronte econômico, estamos em parceria com eles em algo, também teremos interesse no futuro da Ucrânia. Eu não contaria isso como uma garantia de segurança.
Mas certamente, se os Estados Unidos têm um interesse econômico investido que está gerando receita para o nosso povo, assim como para o povo da Ucrânia, teríamos um interesse investido em protegê-los, que fossem desafiados ou ameaçados. Sobre o seu primeiro ponto quando você entra, este é um ponto importante e estou feliz que você tenha feito essa pergunta. Quando você vem para os Estados Unidos como visitante, que é o que um visto é, que é como este indivíduo entrou neste país, com um visto de visitante, você está aqui como visitante. Podemos negar-lhe esse visto. Podemos negar-lhe isso. Se você nos disser ao se candidatar, olá, estou tentando entrar nos Estados Unidos com um visto de estudante. Sou um grande apoiador do Hamas, um grupo assassino e bárbaro que sequestra crianças, que estupra adolescentes, que toma reféns, que permite que morram em cativeiro, que devolve mais corpos do que reféns vivos. Se você nos disser que é a favor de um grupo como este, e se nos disser ao solicitar seu visto, e a propósito, pretendo ir ao seu país como estudante e incitar todo tipo de atividades antijudaicas, estudantis, antissemitas. Pretendo fechar suas universidades. Se você nos dissesse todas essas coisas ao solicitar um visto, negaríamos seu visto. Espero que sim. Se você realmente acabar fazendo isso uma vez que esteja neste país com tal visto, nós o revogaremos. E se você acabar tendo um green card, não cidadania, mas um green card como resultado desse visto? Enquanto você estiver aqui nessas atividades, vamos expulsá-lo. É tão simples quanto isso. Isso não é sobre liberdade de expressão. Isso é sobre pessoas que não têm o direito de estar nos Estados Unidos, para começar. Ninguém tem direito a um visto de estudante. Ninguém tem direito a um green card, aliás. Então, quando você solicita um visto de estudante ou qualquer visto para entrar nos Estados Unidos, temos o direito de negá-lo por praticamente qualquer razão. Mas eu acho que ser um apoiador do Hamas e entrar em nossas universidades e virá-las de cabeça para baixo. E ser cúmplice no que são puramente crimes de vandalismo. Cúmplice em fechar instituições de ensino. Há crianças nessas escolas que não podem ir à aula. Você paga todo esse dinheiro para essas escolas caras que supostamente têm grande prestígio e você nem pode ir à aula. Você tem medo de ir à aula porque esses lunáticos estão correndo por aí com coberturas no rosto, gritando coisas aterrorizantes. Se você nos dissesse que era isso que pretendia fazer quando veio para a América, nunca teríamos deixado você entrar. E se você fizer isso, uma vez que entrar, vamos revogar e expulsá-lo. O presidente provocou, se você quiser, o Canadá chamando-o de 51º estado. Mas ele disse que deveria se tornar o 51º estado do ponto de vista econômico. Ele disse que eles se tornaram o 51º estado. Não teríamos que nos preocupar com a fronteira e o fentanil, atravessando porque agora poderíamos gerenciar isso. Ele argumentou que é do interesse deles fazer isso. Os canadenses discordam. Você concorda? Eles deveriam virar o 51º estado? Bem, isso não é o que vamos discutir com o G7. Isso não é o que vamos discutir em nossa viagem aqui. Então, eles são a nação anfitriã. E, quer dizer, temos muitas outras coisas em que trabalhamos juntos. Defendemos a América do Norte através do NORAD e do espaço aéreo do nosso continente juntos, sem mencionar as questões da Ucrânia e outras semelhanças. Então, vamos nos concentrar no G7 em todas essas coisas. É sobre isso que a reunião se trata. Não é uma reunião sobre como vamos tomar o Canadá. Muito obrigado. O que você sabe que eu não sei? Estou muito feliz. Paris nas últimas 12 horas apenas. Ele definitivamente foi uma ótima manhã. E não apenas com o Canadá, um pouco, com a exceção do Japão, 3 outros membros do G7. Sim. Então, que você está preocupado com o outro? Então, eles não trabalhariam com você em habilidades? Sim, quer dizer, eles nos convidaram para ir, e nós pretendemos ir. Quer dizer, a alternativa é não ir. Acho que isso, na verdade, tornaria as coisas piores. Agora, bem, a alternativa poderia ser não ter tarifas, não ter a linguagem do presidente. Não, essas são decisões de política. E assim, no final das contas, o presidente tomou essas decisões, ele explicou o porquê. Não é apenas contra o Canadá, não é apenas contra o México, não é apenas contra esses países do Sul. Ele impôs tarifas sobre aço e alumínio, agora em praticamente o mundo inteiro. E a razão pela qual não é para punir esses países. É porque ele destacou a necessidade de desenvolver uma capacidade interna. Se você não tem aço e alumínio, não pode construir navios de guerra. Você não pode construir aviões. Você não é uma economia industrial. Há coisas que precisamos proteger, e há muitas práticas comerciais desleais. Há muitos países por aí que subsidiam suas indústrias para que possam ganhar participação no mercado global. Então eles subsidiam as indústrias. Eles estão operando com prejuízo. Enquanto isso, nossas indústrias estão tentando competir de forma justa. E é por isso que você não tem fábricas de aço. E é por isso que você não consegue produzir o alumínio. Isso realmente ameaça nossa segurança nacional a longo prazo. Então essas são preocupações de segurança nacional quando se trata de aço e alumínio e alguns desses outros produtos. Mas, no final das contas, o presidente se sente fortemente sobre isso. E eu, pessoalmente, concordo.
que tomamos algumas decisões quando se trata de política comercial. Isso levou à desindustrialização da América e deixou-nos profundamente vulneráveis a qualquer tipo de interrupções nos suprimentos globais e ou sendo usados para nos extorquir nossa falta de produção de coisas que precisamos. Então é sobre isso que essas políticas se tratam. Esperamos que cada país no mundo haja em seu próprio interesse nacional. Os Estados Unidos esqueceram disso. O presidente Trump está nos lembrando disso e nos trazendo de volta a isso. E eu acho que é bem possível que possamos fazer essas coisas. E ao mesmo tempo, lidar de forma construtiva com nossos aliados, amigos e parceiros em todas as outras questões nas quais trabalhamos juntos. E é isso que eu espero das nações do G7. Posso perguntar sobre a Rússia? Você ou o Waltz tiveram algum contato com a Arábia Saudita enquanto estavam na Arábia Saudita? Não, eu não fiz. Eu não acredito. Senhor, também não fez, mas eu não. Mas essa foi a equipe que ele selecionou e foi apropriado. O conselheiro mais próximo dele era um ministro das Relações Exteriores, era o chefe de segurança deles, então sentimos que eram os representantes que eles enviaram para lidar conosco. E isso é obviamente bem comum. E essas coisas, geralmente os chefes de Estado se encontram com outros chefes de Estado e os correspondentes apropriados se encontram com outros. Eu imagino que ele teve que voltar e ele é o presidente de um país em guerra, mas não tivemos nenhum contato com ele lá. Mas eu não leria nada além do fato de que ele selecionou sua equipe para essas conversas e o presidente selecionou a dele. E houve alguma discussão com os ucranianos sobre como um cessar-fogo, se a Rússia concordar, seria implementado? Como o seu... Garantir um apoio ao governo? A coisa interessante sobre a guerra moderna é que é mais fácil do que nunca monitorar, simplesmente porque há tantos olhos no chão. E também há todo tipo de monitoramento, né? Satélites comerciais e coisas do tipo. Seria bem difícil esconder ataques de drones, seria difícil esconder ataques de mísseis, ataques balísticos, artilharia. Então sentimos que isso é algo que poderia ser monitorado. Obviamente, se de fato os russos disserem sim, vamos torcer para que eles digam sim. Se eles disserem sim, uma das coisas que teremos que determinar é em quem os dois lados confiam. Estar no terreno para monitorar alguns dos disparos de armas leves do que trocas. Isso pode acontecer. Mas essas são práticas que se tornaram comuns nesses casos e eu não acho que será difícil de implementar. Nós não entramos em detalhes, mas obviamente a necessidade de monitorar um cessar-fogo é clara para todos. Só uma rápida pergunta de acompanhamento sobre isso. É isso. Sim, porque você não fez isso na semana passada, senhor. Sim, você tem. Esta administração não hesitou em colocar muita pressão na Ucrânia para reduzir seu apoio de inteligência no meio de uma guerra em andamento. Você cortou temporariamente os braços deles, criticou-os publicamente, não você, mas a liderança em público. Você está realmente preparado para pressionar a Rússia, caso ela seja recalcitrante e não concorde com os termos do cessar-fogo? Não houve nenhuma ação concreta que esta administração tomou para punir a Rússia desde que assumiu o cargo. Alguns pontos. Para deixar claro, até onde eu sei, os Estados Unidos não forneceram armamentos à Rússia. Os Estados Unidos não estão fornecendo assistência à Rússia. Único sanção. Isso que foi imposto à Rússia permanece em vigor? Cada sanção que o presidente herdou permaneceu em vigor? Bem herdado, administração anterior. Bem, quero dizer, eles já estão bem sancionados. Quero dizer, já existem muitas sanções sobre isso. Então, minha questão é que não foram tomadas medidas para aliviar nenhuma dessas coisas. Essas coisas continuam em vigor, mas não achamos construtivo que eu fique aqui hoje e comece a fazer ameaças sobre o que vamos fazer se a Rússia disser não. Vamos torcer para que eles digam sim, no final vamos entender. Eu lembro a todos que estou trazendo vocês de volta ao ponto. O desejo do presidente aqui é trazer uma paz duradoura e permanente na Ucrânia. Ele quer que os tiros e as lutas parem não apenas por 30 dias, não apenas por 60 dias, mas permanentemente. Para fazer isso, ambos os lados têm que se sentar à mesa. Estamos felizes que os ucranianos concordaram em fazer isso. Agora, cabe à Rússia dizer sim. Se a Rússia disser sim, isso é uma notícia muito boa e começaremos esse processo e faremos tudo o que pudermos para avançar com ele. Se eles disserem não, então obviamente teremos que examinar tudo e meio que descobrir onde estamos no mundo e quais são suas verdadeiras intenções. Acho que se eles disserem não, isso nos dirá muito sobre quais são seus objetivos e qual é sua mentalidade. Mas eu não quero entrar nesse assunto antes. Eles sequer nos responderam, emitindo
declarações que sejam de alguma forma agressivas. Nossa esperança é que, quando nos encontramos com eles pela última vez, eles expressaram uma disposição sob as condições certas, sem detalhar quais seriam essas condições, de pôr fim a este conflito. Essa foi a nossa pergunta quando nos encontramos com eles. Estamos em viagem. Nos encontramos com eles para ver se esta é uma guerra que eles queriam terminar ou se é uma guerra eles apenas queriam continuar indefinidamente, até alcançarem qualquer objetivo que tenham em mente. E eles expressaram uma disposição, sob as circunstâncias certas que não definiram, de pôr fim a este conflito. Então temos a Ucrânia pronta para vir à mesa. Agora precisamos fazer com que a Rússia venha à mesa. Se eles vierem e os tiros pararem, acho que será um dia muito bom no mundo. Obviamente, ninguém aqui está fingindo que essa negociação será fácil, rápida ou simples. Mas pelo menos chegamos a esse ponto. Se a resposta deles for não, então obviamente teremos que lidar com isso. E teremos que, nesse ponto, tomar decisões com base nisso. Ainda não chegamos lá. Esperançosamente, a resposta é sim. Obrigado a todos. Obrigado.